Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto hoje. Estamos num tempo de chuva forte que deu agora há pouco, né? Que bom, precisamos de chuva. Glória a Deus por isso. Quinta-feira, você que esteve conosco no domingo, que acompanhou a nossa palavra de domingo, hoje eu quero dar uma sequência a essa palavra e aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza de que nós precisamos cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus, para que a gente possa compreender, entender e viver o que Deus tem para nós. Amém? Uma boa noite para você que está se conectando agora, irmã Silvia, irmão Ademir, irmã Maria Cristina, irmão José, irmão Rafael. Glória a Deus, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Nós vamos dar início ao nosso culto. Quero convidar você nesse momento para fazer uma oração e gostaria de que você aí do seu lado, nós aqui na igreja, pudéssemos nesse momento orar a Deus, clamar a Deus pelos nossos propósitos. Eu creio que você tem os propósitos no seu coração, em favor da sua casa, em favor da sua família. Eu creio que o Senhor nessa noite está nos ouvindo, no nome de Jesus, conforme a sua palavra diz. Os seus braços não estão encolhidos para que não possa nos ajudar, nem os teus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nome que está sobre todos os nomes, o nome poderoso, o nome santo, o nome grandioso. E nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, colocamos diante da Tua face, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente. Que o Senhor, que conhece o nosso íntimo, que conhece as nossas fraquezas, as nossas grandes lutas e batalhas, que nessa noite os Teus olhos sejam sobre nós, ó Pai. Que os Teus olhos de amor e bondade, que os Teus olhos de misericórdia sejam sobre nós nessa noite, ó Pai. Nos alcance com os Seus braços e nos envolva com o Teu amor, ó Deus. Que a Tua palavra venha falar ao íntimo, ao coração de cada um dos nossos irmãos que estão aqui na nossa igreja e que também estão assistindo por este canal de bênção, ó Deus, que é a internet, o Facebook. Que o Senhor possa nessa noite, ó Deus, falar de uma forma gloriosa a cada um de nós, ó Pai. Desde já colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, pedindo, ó Deus, para que o Senhor nos cerque, que o Senhor, ó Deus, cuide, nos livre de todo mal, pedindo também, ó Deus, para que a Sua graça continue sendo derramada sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nessa noite tome a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos, e que o Senhor, ó Deus, venha com poder, com graça, ó Deus, trazer um milagre sobre este lar, essa família que está vivendo tempos de crise financeira, crise emocional, crise em todos os momentos, ó Pai, que nós temos vivido dias difíceis, ó Pai, mas que o Senhor, com Sua imensa glória, com o Seu poder, venha se manifestar nessa noite sobre esta casa, sobre esta família. Esta família, ó Deus, que vive, ó Deus, o tempo em que a enfermidade tem causado, Senhor, tristeza ao coração de muitos. Que o Senhor, ó Deus, venha nesta noite, com Tua mão poderosa, curar aquele que está enfermo, ó Deus. Por isso, desde já apresentamos a Deus a vida da Cida, a vida do Juraci, a vida do Eduardo, a vida da nossa amada irmã Eva, do nosso irmão José, da nossa irmã Silvia. Ó Deus, apresentamos a Ti, Senhor, a vida da nossa amada, Senhor, amada Vera, Senhor. Oramos pela vida do Roger, pela sua saúde. Oramos também pela vida do Álvaro, ó Deus. Oramos pela vida do Vinícius.
Espírito Santo de Deus, toma em tuas mãos estas vidas, ó Pai, e passa com cura, passa com seu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos por todas as famílias que nesse momento atravessam a dor do luto, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha com teu Espírito, o Espírito Santo, consolar aquele que nesse momento se encontra em profunda lamentação, que a sua paz venha exceder todo entendimento na vida desta pessoa agora, Pai. Oramos pelas nossas crianças, oramos pelos nossos jovens, oramos também, Senhor, pela vida dos casamentos, ó Pai. Abençoe e guarde cada casamento, cada casal, que a sua palavra que diz que aquilo que o Senhor ajuntou, o homem não separa, seja sobre este casal agora, Pai. Alcança com teu poder, ó Pai, aquele que está, ó Deus, precisando de um milagre sobre esta causa na justiça, sobre esta porta de emprego. Meu Deus, abra os céus, ó Pai. Meu Deus, tu podes fazer grandes milagres e nós confiamos em Ti. Em Ti está posta a nossa esperança, em Ti estão os nossos olhos, ó Pai. Por isso, nessa noite, que o Senhor possa derramar sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a sua bênção, ó Pai, a sua bênção poderosa, seja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, glória a Deus por isso. Aí na sua casa você tem a oportunidade de tirar o seu tempo, os seus minutos, ou até mesmo horas, que você pode aí dobrar o seu joelho, adentrar no seu quarto, ou mesmo fazendo os seus afazeres dentro de casa. Você pode ir falando com Deus, orando, colocando louvores para ouvir. Isso faz muito bem, isso edifica o nosso espírito e nos fortalece cada vez mais. Amado, minha irmã, meu irmão, eu quero hoje fazer a leitura de um texto bíblico que talvez você até se lembre que foi o texto bíblico de domingo, que está no livro de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, que diz no versículo 31: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? E graças a Deus. Amados irmãos, domingo nós falamos um pouquinho acerca dos sinais de fraqueza espiritual de Pedro. Mesmo que Pedro estava andando com Jesus, mesmo que Pedro estava vendo os milagres que Jesus fazia, mesmo Pedro participando ativamente com sua vida ali ao lado de Jesus todos os dias, Pedro ainda traz algumas características de alguém que ainda precisa cada vez mais de Deus, assim como nós precisamos, irmãos, cada dia mais de Deus, porque nós somos muito vulneráveis aos erros, nós somos frágeis, e nós precisamos da direção do Espírito Santo o tempo todo em nossa vida, em cada decisão, em cada escolha. Eu falei acerca daquilo que Pedro cometeu, os seus erros. Pedro se achava muito autoconfiante, e às vezes a gente se acha autoconfiante demais. Pedro também estava vivendo ali como alguém que falava que fazia, mas não fazia. O que é isso? Isso é indolência. Pedro se tornou um homem indolente, um homem que falava para Jesus que estaria orando, mas ao mesmo tempo ele não suportava e dormia.
pessoas que falam que vão agir de uma maneira, porém o seu comportamento é outro. Pedro estava dando grandes sinais de que algo estava errado, meus irmãos. Pedro também teve reações carnais, ao invés de ser um homem espiritual. Pedro, quando vem ver os soldados, principalmente um soldado chamado Malco, que vem em direção a Jesus para prendê-lo, para ser crucificado, você conhece a história. Ele tira da sua cintura uma espada, uma bainha, das bainhas, e tira a orelha daquele servo, daquele homem. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para que você fez isso, Pedro? Se eu precisasse de ajuda, Pedro, eu chamaria aqui uma legião de anjos para lutar a meu favor. Reações carnais, quando nós precisamos ser espirituais. Falamos também de Jesus estar ali passando por aquele tempo de crucificação difícil nas mãos dos soldados romanos. E o que acontece com Pedro? Pedro está de longe olhando para Jesus. Pedro se esconde de Jesus. Esse é o perigo também de nós estarmos frios espiritualmente. A gente acha que está bem, se confia, mas a gente não ora, a gente tem reações carnais, e aí, meus irmãos, nós nem percebemos que nós estamos afastados ou nos afastando da presença do Senhor, que nos leva a um problema ainda maior, que aconteceu com Pedro, porque Pedro, ele começa a seguir Jesus de longe, mas daqui a pouco o texto nos informa que ele está ali ao redor de uma roda, ao redor de uma fogueira, e ali ele nega o seu mestre, o seu Senhor, 3 vezes. Irmãos, são reações que nós precisamos estarmos atentos, e isso me fez pensar algumas coisas, porque quando nós olhamos para todo esse texto, esse contexto, esta história, nós vamos olhar e ver que a reação de Pedro, ela não para por aí. E quando nós vamos para o capítulo 21 do livro de João, e eu gostaria de que você acompanhasse comigo, livro de João, capítulo 21, versículo de número 3. O texto sagrado vai dizer as seguintes palavras. João, capítulo 21, versículo 3, diz: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Vamos repetir? Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles. Eles quem, meus irmãos? Os demais discípulos que estavam com Pedro. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Vamos entender o que isso faz com que a gente possa refletir nessa noite. Pedro aqui resolve voltar ao passado. Lucas capítulo 15 nos informa que quando Jesus encontra Pedro, ele estava onde? À beira da praia, em um barco. E naquela mesma noite, ele também não havia apanhado nenhum peixe. Parece algo incrível. Tanto em Lucas capítulo 15, a noite toda pescando, homens preparados para a pesca, mas nada apanharam. E agora, meus irmãos, Pedro, depois de todos os acontecimentos envolvendo Jesus, Pedro sabia que Jesus já havia ressuscitado, mas Pedro resolve voltar à pesca.
E o versículo 3 nos informa isso. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você nessa noite é sobre o perigo de nós voltarmos às práticas antigas. O perigo de nós voltarmos às práticas antigas. E é triste, meus irmãos, porque nós podemos observar e lembrar de alguns dos nossos próprios irmãos que um dia estiveram conosco, sentados na igreja, adorando a Deus, louvando a Deus, orando. Alguns até subiram até no altar, pregaram, louvaram. Mas o mais triste é que alguns voltaram para o passado, aquele passado que não glorificava a Deus, aquele passado que não levava aquela vida a nada. Foram tantos esforços para se livrar daqueles velhos hábitos, e agora Pedro volta a praticar aquilo que não era mais o propósito de sua vida. Pois o próprio Jesus havia dito a Pedro: Pedro, vocês vão ser pescadores de homens, vocês não vão mais pescar. Simplesmente, irmãos, eu e você, nós voltamos às vezes a viver o passado porque as coisas se complicaram, porque às vezes as coisas estão difíceis. Eu conheço pessoas que voltam a viver o passado porque não está dando certo o presente. Eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, que o fato de algumas coisas não estar dando certo hoje pode até ser um sinal de que Deus não está aprovando o que você está fazendo hoje, mas não significa que você deva voltar ao passado. Quantos estão me entendendo? Amém? Nós precisamos rever o que aí está dentro do nosso coração. Se o Senhor está aí, aqui dentro do nosso coração, se a sua palavra estiver em nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor, diz os Salmos. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Amado irmão, eu gostaria muito de que você colocasse isso no seu pensamento e no seu coração hoje. Cuidado para não voltar a praticar velhos hábitos. E começa com simples coisas. Um vocabulário um pouco mais pesado dentro de casa, um grito, alguma atitude, algum comportamento mais pesado, mais forte, um copo, um cigarro. Eu não vou entrar aqui em várias coisas que talvez fez parte lá do seu passado, mas é preocupante, irmãos, porque Satanás não está brincando, o diabo não está brincando, ele está cirandando cada um de nós, ele está ao nosso redor, bramando feito um leão, esperando eu e você pecar, para que ele possa nos tragar. Então eu gostaria muito que você guardasse isso no seu coração. Não seja como a mulher de Ló, olhar para trás e perder tudo aquilo que Deus já fez até hoje na tua vida. Quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez. Segundo, você não pode esquecer da palavra que um dia você recebeu da parte de Deus. Vou repetir para você. Você jamais pode esquecer da palavra que um dia você recebeu da parte de Deus. Pedro havia recebido de Jesus uma palavra, uma promessa, um chamado, uma direção. Porém, as circunstâncias em que Pedro se encontrava naquele momento, as lutas, as dúvidas, fizeram com que ele voltasse para a pesca. Pedro não se lembra que Jesus falou para ele que ele seria um pescador de homem. Ele volta a pescar peixe.
Quantas vezes o Senhor já nos deu uma palavra e às vezes a gente fica em dúvida no nosso coração? Quantas vezes Deus já revelou algo ao teu coração acerca do teu filho, acerca do teu casamento, acerca da tua casa, e às vezes nossos olhos veem que as coisas estão indo de mal a pior e a gente esquece daquela palavra, como Agar fez quando Abraão deu o odre e o pão para ela e seu filho Ismael saírem e ir embora para o deserto. Abraão chama Agar e Ismael e entrega o odre e o pão e diz: saiam daqui. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que eles saem errantes pelo deserto. Mas capítulos anteriores, irmãos, de Gênesis, se eu não estou enganado, capítulo 16 vai dizer que um anjo apareceu a Agar. Um anjo havia dado uma palavra para aquela mulher, mas diante da circunstância, diante dos desertos da vida, a gente se esquece da palavra dada por Deus. Eu gostaria de lembrar você nessa noite, para que você se lembre agora da palavra, da promessa de que o Senhor te deu um dia ali atrás, e que talvez hoje você não está mais lembrando dela, porque a situação está difícil, porque o problema se tornou grande. Mas, irmãos, aquela palavra que Deus te deu, que Deus nos deu, ela é maior do que todos os problemas, porque Deus é poderoso para fazer com que aquela palavra aconteça na sua vida a hora que Ele quiser. Amém? Você crê nisso? Amém? João capítulo 21, no versículo de número 5, olha o que está escrito, acompanhe comigo. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos? Primeiro, chama a sua atenção para que essa palavra quem está declarando é o próprio Jesus. E note você que ele chama aqueles discípulos do quê? Filhos. Filhos. Eu consigo entender, e quando eu vejo este Jesus maravilhoso chamando aqueles discípulos de filhos, nós podemos compreender o grande amor que Jesus tem por seus discípulos, o grande amor que Deus e Jesus têm por cada um de nós. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Parece que Jesus está ali e Ele quer chamar a atenção daqueles homens, mas há um problema aqui, porque aqueles homens eles não reconhecem a voz de Jesus. Aqueles homens eles não reconhecem quem estava falando com eles. Pastor, como você sabe disso? Está escrito. Não, diz o texto no versículo de número 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Só quem ama muito Jesus não esquece quem Ele era. Pedro se esqueceu, mas João não. Aleluia. Pedro se esqueceu, Pedro não conseguiu reconhecer, os outros discípulos não, mas João, o discípulo que amava, reconheceu: é Jesus, é Jesus, aleluia, é Jesus, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque ele estava nu, e se lançou ao mar, aleluia. Um de tanto que amava reconheceu, o outro amava, mas não reconheceu. Mas o que nos chama a atenção é que quando ele reconhece, irmãos, ele mergulha,
ele se entrega completamente e vai buscar o Mestre. Ele vai bem para perto do Senhor Jesus, aleluia. Eles não tinham reconhecido a voz, eles não tinham reconhecido a fisionomia, mas agora, depois que eles reconheceram, eles mergulham. Pedro mergulha. Aqueles homens chegam até a beira daquele lugar, daquela água, e reconhecem quem era que estava falando com eles. Porque até então eles estavam mais preocupados com os peixes do que com quem era que estava chamando ele de filhos. Você está entendendo isso? Meu irmão, quando a gente está com um olhar para as coisas desse mundo, você não consegue enxergar o agir de Jesus. E quantas vezes Ele quer falar com você, Ele quer te mostrar algo, Ele quer te dar uma direção, mas você está o quê? Preocupado com a pesca, preocupado quantos peixes você vai pegar hoje, preocupado com tantas coisas, e Ele está ali, filho, ei filho, eu estou aqui, eu quero me assentar junto com vocês, eu quero estar em comunhão com vocês. Olha, eu já preparei aqui o pão, a brasa, traz o peixe, porque tem coisa que é eu e você que temos que levar. Aleluia. Mas às vezes a gente está com um olhar nas necessidades do que para aquele que pode prover todas as nossas necessidades. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas terrenas e esquecemos de que existe o socorro de Deus, o milagre de Deus. Eles estavam preocupados porque eles não tinham a noite toda, mais uma noite, não haviam pescado nada, mas eles receberam mais uma oportunidade. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus é o Senhor que nos dá oportunidade. Mesmo que você cometeu os piores erros, mesmo que você cometeu os maiores pecados, Ele é misericordioso, Ele é benevolente, Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é maravilhoso. Ele é Deus que perdoa, Ele é Deus que lança fora os nossos pecados, Ele é Deus que cura as nossas feridas. Então Ele vai aparecer ali e dar mais uma vez uma oportunidade para aqueles homens. E Ele diz: façam o seguinte, lançai a rede na direita do barco, vocês vão achar peixe. A palavra diz, meus irmãos, que eles tiraram muitos e muitos peixes, aproximadamente 153 grandes peixes. Porque quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Aqueles discípulos agora estão ali ao lado de Jesus. E o que acontece agora, meus irmãos? Aquilo que nós chamamos podemos chamar de algo mais importante, quando nós entendemos que erramos, que pecamos, que falhamos, algo chamado arrependimento. Por quê? Porque Pedro agora vai se arrepender de verdade de tudo que ele fez. Pedro agora vai entender que ele precisava estar face a face com Jesus, para que Jesus pudesse curar ele daquilo que ele havia feito. Há feridas em nós, há feridas dentro de nós, em que
algumas delas só Deus pode nos curar. Só Deus pode tocar e curar. E aqui Deus vai, através de Jesus vai falar com Pedro. Jesus vai chamar Pedro: filho, sente aqui comigo. Filho, vamos juntos nos assentarmos aqui. Versículo de número 12 diz: disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Aleluia. Agora eles estão assentados com o Mestre. E Jesus vai começar o processo de curar as feridas de Pedro. Pedro tinha um problema em sua mente, em suas emoções, e Pedro precisava mudar as suas escolhas. Como assim, pastor? Não estou entendendo, deixa eu te explicar. A emoção de Pedro estava abalada porque ele ainda sentia a amargura. Lucas capítulo 22 diz que depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. Eu penso que Pedro ainda carregava essa amargura dentro de si. Eu penso que Pedro precisava ter esse encontro com Jesus para ser curado dessa amargura, dessa tristeza, dessa ferida que estava aberta dentro dele. Então Jesus vai curar a sua emoção. Jesus vai mudar a mente de Pedro agora, porque ele estava se achando indigno de estar com o Mestre. Jesus agora vai mudar também, mais uma vez, o caminho de Pedro, a rota pela qual Pedro estava caminhando. Porque Pedro havia voltado para a pesca, e Pedro não era para pescar peixe, Pedro era chamado para pescar homens. O arrependimento em nossas vidas, irmãos, promove dentro de nós mudança de mentalidade, transformação e libertação das nossas emoções, e também muda a nossa caminhada. Você está entendendo isso? 3 coisas o arrependimento promove dentro de nós, irmãos. E você precisa, eu preciso, nós necessitamos de arrependimento. Talvez eu e você, nós já erramos em muitas áreas e já nos consertamos com Deus, já nos arrependemos em muitas delas. Mas talvez alguém está ouvindo essa palavra e precisa se arrepender ainda em uma determinada área da sua vida. Quantos estão me entendendo? Porque sempre há algo dentro de nós que Jesus precisa ainda tocar, que Jesus ainda precisa manifestar o seu poder para que nós sejamos curados. Então nessa noite, meus irmãos, eu quero dizer para você que há um Deus, há um Senhor que pode te reconstruir, que pode te restaurar, que pode restituir, mas você precisa se arrepender, para que Ele cure as suas emoções, para que Ele cure a sua mente, para que Ele cure a sua alma, para que Ele cure e mude o seu destino. Amém? Para que você entenda que Ele tem o caminho para você, para que você entenda que somente Ele tem planos maiores que os nossos próprios planos. Então Jesus vai trazer Pedro para uma outra fogueira. Lembrei, quando Pedro nega Jesus, ele está onde? Diante de uma fogueira, com os ímpios, com os escarnecedores, onde ele nega Jesus. Agora Jesus traz ele de novo para a fogueira, mas só que agora tem peixe, tem pão vivo que desceu do céu, tem brasa, tem Espírito Santo, tem poder de Deus, para que
Pedro seja curado. Muitos de nós, mesmo dentro da igreja, mesmo caminhando com Jesus, ainda precisamos ser curados por Jesus, irmãos. O desejo do meu coração é que essa palavra fale ao teu íntimo, para que você tenha esse momento íntimo com Deus, que você se achegue ali diante do Senhor nessa noite, nessa madrugada, para que você diga: Jesus, eu estou arrependido, essa área da minha vida precisa ser tocada por Ti, Jesus. Cura as minhas emoções, cura a minha alma, muda o meu destino, meu caminho, me ajuda, Senhor, seja o meu socorro. E podem ter certeza de que Deus vai te colocar ali, assentado junto com Ele. Ele vai estar ali ao seu lado, vai mover os céus e a terra, e vai transformar a sua vida, e você verá a glória, a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre você, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa falar ainda mais ao teu coração nessa noite, que a graça do Senhor Jesus te alcance nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quero deixar esse recado para você nessa noite, amado irmão e amada irmã, você que está ouvindo agora esta pregação, Deus está falando com você, amém? Graças a Deus. Quero aqui lhe convidar para estar conosco nesse domingo, em um culto mais que especial, domingo de Santa Ceia, Santa Ceia do Senhor. Esteja aqui conosco presencial para participar da mesa do Senhor. O Senhor Jesus disse, o que Ele disse? Como que é? O que Jesus disse para estar com Ele à mesa? Fazer isso em memória de mim, amém? Nós vamos fazer em memória do Senhor, celebrar o corpo e o sangue de Cristo, comunhão, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de descanso, de paz, uma sexta-feira, um sábado e domingo cheio da alegria do Espírito Santo. Que você não se esqueça que o guarda de Israel, ele não dorme. Um grande abraço, fique na paz.